Retomando os nossos trabalhos, agora teremos a conferência com o desembargador José Laurindo de Souza Neto sobre métodos adequados de solução de conflitos, projetos desenvolvidos pela segunda vice-presidência do Tribunal de Justiça do Paraná. Desembargador José Laurindo, ele é pós-doutor em Direito, atualmente é o segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. E na segunda vice-presidência ele é responsável pelo NUPEMEC, que é o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Então, passo a palavra ao desembargador. Alô, alô. Bom dia a todos. Tá escutando, né? Não sinto aqui, tá. Bom dia a todos, a todas. Devo inicialmente dizer da minha satisfação e alegria de aqui comparecer. Muito bem recebido aqui. A Márcia, cadê a Márcia? Está aqui. Atendendo o convite da Márcia, para tratar de um assunto aqui das soluções dos conflitos, não é verdade, né? Eu, lá na segunda vice-presidência do Tribunal de Justiça, nós temos essa função, essa competência de tratar com três assuntos, digamos, atuações inerentes antes de mais nada, à política pública ligada ao sistema de justiça, né? Nós desempenhamos políticas públicas ligadas ao sistema de justiça e os direitos e deveres de cidadania. Atuamos também na área das soluções dos conflitos e nesse aspecto o acesso à justiça através das soluções pacíficas dos conflitos, nos métodos autocompositivos. Conciliação, mediação, negociação e arbitragem. E também, na segunda vice, atuamos dentro da justiça de massa, né? Juizados especiais e turmas recursais, que correspondem a cerca de 70% de todas as ações que nós temos. Nós temos um processo para cada brasileiro, nós temos, são 100, considerando o autor e réu, nós teríamos um processo para cada brasileiro, né? São 100 milhões, quase 100 milhões de processos. E, na verdade, a nossa política pública não é somente a diminuição de processos do conflito, mas na solução do problema de fundo, exatamente, né, do conflito na sua origem. É claro que todo o discurso acerca da solução pacífica dos conflitos, ela passa por uma análise do momento da sociedade, no momento que passamos na atualidade, né? E todos nós sabemos e percebemos o quanto a sociedade hoje se encontra em um momento de escalada da violência, né? Essa situação perturbadora que vivemos na contemporaneidade, né? O processo civilizatório, né? Ele se encontra num período, numa fase de grande deteriorização, escalada da violência, né? Existe essa civilização contemporânea, existem estruturas de poder que replicam e mantêm esse quadro de violência. Então a gente percebe o que existe, as estruturas de poder que existem por detrás da manutenção da violência. Antes de mais nada, o próprio caos do processo cosmogênico, né? Que isso é a origem daquilo que acontece com a explosão, com a explosão do universo, quer dizer, toda essa concepção. Mas também em virtude da cultura patriarcal e da forma de resolver conflitos. Exatamente a guerra, a disputa como forma de resolução do conflito leva a todo um quadro de violência, né? O Brasil ele sofre muito dessa situação cultural, né, política e social da violência. O Brasil, nós vivemos num período de grande... Eu sempre digo que nós vivemos um processo civilizatório acelerado no Brasil, que é um país jovem, né, ainda com várias possibilidades de transformações, a velocidade muito rápida, ao contrário do velho mundo. E que nós estamos numa fase de modificação
não de maneira linear, né? O mundo gira como se não se fosse uma bola redonda, ele gira assim como se fosse um quadrado, ele demora para mudar, mas a hora que muda ele rompe tudo, e me parece que é nessa fase que nós estamos, num período de muita turbulência, num período de muita do rompimento do rompimento de todas essas questões que são inerentes à modificação, à transformação, ao processo de transformação da sociedade. E por isso que nós nos deparamos com essa violência, que eu digo sempre sistêmica, endêmica e sindrômica. A violência ela é sistêmica porque ela faz parte, quer dizer, todo esse quadro de deteriorização social, a pobreza, né? A pobreza, ela já dizia Mahatma Gandhi, é a origem de todas as violências, o quadro deteriorado da sociedade. Temos a sistêmica, endêmica, né? Em virtude do caráter de permanência desse quadro, né? E sindrômica, porque é uma síndrome que se repete, que se persiste, porque nós não temos consciência de quão violentos somos, não é verdade? Porque a violência, a paz, na verdade, não é só a inexistência de guerra, né? Nós sabemos que a violência nas suas variadas formas, né, assume não só aquela violência de violência física, mas a violência emocional. E muitas das vezes nós não temos essa concepção, essa percepção de quanta carga, violência que nós possuímos. E por isso da constatação. Essa é o primeiro passo para que a gente possa compreender e estabelecer métodos de soluções de conflitos e que possam trazer resultados, né, de transformação. E claro que a base de tudo, o fundamento de tudo nessa contextualização é o conhecimento, né? É a busca da virtude, né? É o conhecimento como uma forma de direcionamento do caminho a ser trilhado na busca do imperativo da cultura de paz que precisamos. Nós precisamos então contrapor, né? Se torna imperioso a contraposição de uma cultura de paz, e que a violência ela na verdade ela é alimentada, né? Ela é uma escalada da violência. A violência ela gera violência num caminhar progressivo, e isso ocorre de forma, ou seja, cíclica e persistente, né? Os filhos dos pais violentos tendem a ser mais violentos e assim sucessivamente, gerando. Eu acho que nós vivemos dentro de um período de muita violência, né? No Brasil nós temos 60 mil mortes por ano. Nós temos 50 mil estupros, casos de estupros, mais de quase 500 mil roubos de veículos. Eu não estou aqui a dizer das estatísticas da forma de violência e de como tem sido tratada a violência. Ela tem sido o caminho que está sendo seguido, ele causa mais violência. Tem sido um tiro no pé, eu sempre digo, né? O sistema punitivo, ele alimenta a violência. O próprio sistema de como se resolver esses litigios, essas violências físicas, essas violências que levam à prática de crimes. A universidade, os presídios têm sido uma universidade do crime, né, com a cooptação de jovens, e tem sido, em suma, esse quadro é muito conhecido das prisões como a universidade do crime e a perda do nosso poder, perda dos jovens, que são cooptados pelo crime organizado. Porque por falta de escolhas, né? Isso também seria um outro assunto que eu não quero me aprofundar, né? Porque se pena de nós sairmos aqui do nosso foco, que é a solução de forma pacífica dos conflitos, né? Então eu dizia do conhecimento, né? Na necessidade de conhecimento, porque o conhecimento me parece que é o ponto de partida para que a gente possa ter um alinhamento naquela
na vida reta, né? Das questões que não devem ser perseguidas, né? Assim como o cego sai do caminho sem conhecer e cai em precipício, também aquele que não tem conhecimento, ele cai no mal agir, fugindo da vida reta. Então, e o primeiro conhecimento é conhecer-se a si mesmo, voltar-se a si mesmo, né, como forma de lastro suficiente para que essa percepção de si mesmo possa haver possibilidade de alteridade, de ajudar o próximo, né, numa conexão, com a compaixão, né, com a afetividade, com o amor, com a afetividade, a contraposição dessas vivências, dessas motivações egoísticas que existem nos relacionamentos, né? A contraposição através da compaixão. Então, a compaixão ela tem sido sempre a compaixão e a mentalização e a perseguição, objetivo do bem comum. O bem comum e a compaixão. Né, o cuidado, né, o cuidado, o respeito, quer dizer, esses são os valores que se contrapõem à cultura da violência, nessa transformação de cada um de nós, né, com relação aos pressupostos desses valores, a transformação inicial que se deve a cada um, né, em si mesmo, consigo mesmo, buscar e refletir acerca dos nossos sentimentos. Acabamos de fazer uma prática nesse sentido, e procurar refletir nossas reações, nossos sentimentos, nossas ações, de acordo com aquilo que conhecemos, né? E o primeiro passo é voltar-se para si mesmo. Mas eu dizia que esses valores que devem ser despertados, né? Porque a compassividade ela é natural no ser humano, através da inteligência. Aquele que detém o conhecimento consegue manusear a compassividade natural do ser humano. O que leva o ser humano a fazer o bem comum, o que leva o ser humano a ter compaixão é a inteligência, é o conhecimento. O conhecimento é virtude, e leva a essa prática. Né? A vidya, a privação do conhecimento, ele leva ao mal agir na linguagem do sânscrito. Então, a vidya, a privação do conhecimento, leva ao mal agir. O conhecimento, então, leva as atitudes a esses valores que buscam o cuidado e o bem comum. O cuidado é essa relação amorosa, essa relação afetiva que temos com a realidade. Tudo precisa de cuidado. Cuidado nessa relação com o ser, né? E o bem comum, né? Todas a perspectiva da solidariedade, da fraternidade, dessa mega fraternidade, né? Para a direitologia é isso, é mega fraternidade. Então toda essa necessidade de contraposição, de fazer ressurgir a compaixão que é inerente ao ser humano, né? Quer dizer, essa concepção do que o ser humano ele é naturalmente desvinculado desses valores, ela não é correta, né? Claro que a cultura ocidental, ela sempre se atrelou à análise do corpo físico, da forma, né? E se esquecendo um pouco do espírito, da mente, do pensamento, dos valores, da capacidade de revolver dentro de si mesmo esses valores, a incapacidade de se tratar somente com a matéria, com o corpo físico. Isso é uma consequência da atuação no físico, é uma consequência da cultura ocidental. A cultura oriental, ela já trabalha, já se dedica a sua maior atenção às questões inerentes ao espírito, às questões inerentes à transcendência, à metafísica, ou seja, além da física. Porque a metafísica que sempre, na verdade, a gente vai ver o curso da história na metafísica, vai ver que no século XVIII ela era muito razoável, a metafísica, ela trazia soluções e direcionamentos, né? No século XIX tivemos a perda
da concepção, né, da metafísica, esvaziando, parecendo... Né, houve uma perda, e novamente agora no século XX existe um ressurgimento da metafísica ligadas ao ser, à função de ser, né? A preocupação de ser, até com os filósofos, né? Então o conhecimento ele valoriza-se o ser a partir dessa relação do conhecimento, da epistemologia e da gnosologia, né? Como o estudo, a ciência do conhecimento, da teoria do conhecimento, a relação existente entre o sujeito cognoscente e o objeto, né? As impressões, toda essa questão do conhecimento é muito importante na base do agir, da conduta, né? A gente vê dentro da cultura oriental como se trabalha o ser na sua unidade suprema, ao ser na busca da consciência, o ser na sua unidade suprema, porque nós temos várias vertentes do eu, né? É dizer, e o conhecimento ele se dá através de uma contraposição entre o eu e o não eu. O eu é o eu que quero, é o eu que penso, é eu que tenho vontade e é eu que tenho a conduta. É o eu que tenho vontade, que quero, que tenho vontade, é o eu que penso, é o eu que tenho vontade, tenho sentimento, que sinto. E com base nisso, eu tenho a minha ação, a minha conduta. O meu eu, o não eu, é uma contraposição, é o eu que não quero, não tenho vontade, não tenho sentimento e não tenho conduta. A contraposição desses dois eus é que estabelece a possibilidade de ampliação da unidade suprema do ser, né? São concepções que buscam essa unidade do ser supremo. Claro que tudo isso nos leva a um processo de evolução do próprio ser. É um processo evolutivo que vem e que se busca, né, através de técnicas e habilidades. Dentro dos sistemas, dos métodos de soluções de conflitos, nós utilizamos muito métodos comportamentais, métodos cognitivos e comportamentais. Claro que sempre o lastro filosófico, a base filosófica, a base da psicanálise está sempre presente, mas ela demora a base da psicanálise, né? Ela, quer dizer, a se aprofundar, quer dizer que depois de Freud e Jung nós tivemos uma concepção diferente do conhecimento do inconsciente, a percepção do inconsciente, toda essa questão está sempre presente nas várias dimensões da busca de autoconhecimento, né? O conhecimento das reflexões, eles estão, então todas essas vertentes estão muito presentes em todos esses métodos de soluções de conflito, né? E que na verdade ela se inicia, claro, né? Por exemplo, nós temos dois métodos de soluções de conflito, segundo, como forma de atender a política pública do Conselho Nacional de Justiça, né? Essa necessidade de que os conflitos sejam resolvidos através dos métodos consensuais. Antigamente se falava em métodos alternativos, mas hoje eles não são nada de alternativos, né? Eles são métodos oficiais de soluções de conflito, porque nós tínhamos um sistema único de solução de forma chamada heterocompositiva, ou seja, as disputas eram resolvidas por uma imposição de um juiz. Eu decido, havendo um que ganha e um que perde necessariamente. Então, com os métodos autocompositivos, se busca solucionar, facilitar a descoberta da solução dos conflitos em cada um, né? Em cada um, de modo que o facilitador ele se torna um agente que possibilita que as partes, que as pessoas, elas mesmas consigam encontrar a solução que seja mais positiva, através, por isso da necessidade de fomentar atitudes positivas em detrimento das atitudes negativas, não é verdade? Então, já me aponta ali a necessidade de me apressar com relação ao tempo, então eu vou fazer alguma passagem rápida de algumas transparências aqui, acerca dos nossos métodos, nossos programas, rapidamente. Claro, aqui nós temos essa questão, a necessidade de cultura de paz,
construção de conhecimento, né? Pensamento e ilusão. Quer dizer, numa escala de conhecimento, porque o conhecimento de uma primeira fase, ele na verdade, nunca é aquilo que... São imagens. O objeto é uma imagem daquilo que a gente percebe. Na medida em que a gente amplia a consciência, nós temos a possibilidade de conhecer, não como um espelho. Claro que o conhecimento total nunca é possível, é incognoscível o conhecimento, o eu incognoscível, não é possibilidade de se conhecer, porque a flor ela não vê a raiz que alimenta. A flor, quando cresce, ela não enxerga, ela não consegue enxergar a raiz que alimenta, que lhe dá a vida. Então, toda essa necessidade de evolução do conhecimento que a mente, fazendo com que a mente possa ser esvaziada naquilo que é ilusão, naquilo que se imagina que seja, as concepções que cada um tem. Muito bem, conhece-te a ti mesmo, oráculo de Delfos. Esses métodos da segunda vice-presidência que nós desenvolvemos, atendemos as ODS e a Agenda 2030. Nós sabemos que a Agenda 2030 é a reunião o mundo inteiro, universo, né, planeta. Os senhores conhecem, né, a Agenda 2030, as ODS, os 17 objetivos a serem atingidos. Nós especificamente trabalhamos no objetivo 16, nos seus vários itens. Dizem respeito à política pública, dizem respeito ao combate à violência, dizem respeito a todo tipo de violência, as crianças, adolescentes. E nossos projetos eles se alinham dentro do objetivo da 16 nas suas várias mensagens mostrando. Então, claro, toda essa questão da inversão de valores, como eu já disse, né? A inversão de valores como forma de representar um antagonismo a essa escalada da violência. O homem, para conhecer as coisas em si, deve primeiro transformá-las em coisas para si. E os métodos de solução de conflito passam por alinham-se os vertentes cognitivas, comportamentais e outras influências, sem descartar, inclusive, as influências psicanalíticas. E, na verdade, nós temos esse método comportamental dialético, onde se estabelece um diálogo, a arte do diálogo regrado, a possibilidade de escutar profundamente. Essa é a necessidade de escutar profundamente aquilo que nós dizemos para nós mesmos e aquilo que o outro está me dizendo. Conhecer, né, e o trabalho de emancipação do indivíduo, quanto é importante, né, para que ele possa dirimir todas as questões que envolvem a sua própria existência. Método da aceitação do compromisso, né, toda essa perspectiva de se evitar o binômio vítima-algoz, que nós participamos e vivenciamos aqui, né? Os auxílios a fugir da figura da vítima, né? Da concepção, da responsabilidade. Né? Então, são métodos que eu não tenho tempo agora de me aprofundar em cada um deles. O método mais utilizado é o método focado na compaixão, trazido da psicologia evolutiva e neurociência afetiva, são influências que são criadas para o método, né? O método da compaixão, a possibilidade de resgatarmos a compassividade pessoal, natural, na verdade, atrelada a esses valores, que isso é natural, trazida pelo conhecimento. Na medida que o conhecimento se desenvolve, né? Haveremos a possibilidade de transformação. Havemos possibilidade de atingir o bem comum e ter o cuidado, que é essa relação afetiva e amorosa com as coisas, com as pessoas. Né? Um maior respeito, maior afetividade, né? Todo esse método focado nessa perspectiva. Depois temos o método do esquema, que agrega todas as teorias complexas sobre a formação da personalidade, focado em padrões emocionais distorcidos, né? Essas distorções psicológicas que, segundo o paradigma consciencial, seria de vidas passadas, que estariam, né, nessa serialidade das vidas, não é isso, né? Que haveriam de ter influência no nosso comportamento de hoje, né? Nesses créditos que temos, nesses débitos que temos, trazendo toda essa concepção agitada de hoje, contemporaneidade, né? Método cognitivo processual, que é um método muito, que eu dizia agora, é o eu cognitivo com o eu não eu. Essa contraposição, o conhecimento se dá através dessa contraposição, tese, antítese, né? Toda essa possibilidade de contraposição que está sempre presente
nesses antagonismos, né? Então, são todos métodos de solução de conflitos em mediação, diferente dos casos dos métodos de solução em conciliação, que é o outro instituto também de solução consensual dos conflitos, né? Nós temos não só a mediação, mas a conciliação, que existem métodos de conciliação também. O método de conciliação é um pouco diferente, porque ele se baseia dentro da análise econômica do direito, as vantagens e desvantagens que eu posso vir a ter. A questão é patrimonial. Quando se tem uma disputa patrimonial, tem um break point, quer dizer, um ponto específico em que você sai com vantagem e eu também saio com vantagem nessa negociação que nós vamos ter no que diz respeito a um problema econômico, um problema que envolva patrimônio, né? Exatamente essa é a perspectiva que você tem. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo dos deuses, né? Sócrates, só sei que nada sei. É interessante toda isso aqui é uma questão que ela vem atrelada a várias gerações e gerações, a necessidade de nos transformarmos antes de mais nada, como ponto de partida, a nós mesmos. A mudança que queremos deve ser iniciada com nós mesmos, né? Com essa perspectiva de mudança. Não podemos modificar muitos demais, porém podemos modificar-nos nós mesmos. Deveríamos estar constantemente tratando de ampliar nossa capacidade receptiva, porque o seu exterior reage a mudanças, né? Eu poderia falar de todas essas questões, a vibração em cadeia, da onda transcendental que gira em torno disso, como ela é um círculo virtuoso que se estabelece em contraposição ao círculo vicioso da violência, nessa escalada do conflito. Na verdade, você contrapõe um círculo virtuoso em detrimento a oposição ao círculo vicioso da violência. Isso é possível em virtude do conhecimento, em virtude da capacidade do cuidado, do necessário cuidado da necessidade do bem comum, né? Então, toda essa questão do pensamento em ilusão, né? Do poder do pensamento, essa vibração que se dá do querer, do sentir e do agir, né? Com uma progressividade para se evitar as ilusões, né? Numa consciência mais ampla, num conhecimento mais amplo, né? Claro que todas essas teríamos aqui para analisar, não vai dar tempo de analisar a teoria do conflito, existe toda uma teoria de análise do conflito, como compreender as diferenças entre os processos destrutivos das relações de disputa, compreender, melhorar ou piorar, dependendo da forma como você percebe a percepção do conflito, não é verdade? O conflito, a utilização da comunicação não violenta. Não sei se vocês conhecem, aqueles que conhecem sabem do valor desse livro do Marshall Rosenberg, que é a comunicação não violenta, não é verdade? Onde se tem essa possibilidade de se condicionar dentro de uma perspectiva, né? E na comunicação violenta é muito interessante, eu prometo que eu já estou acabando aqui, mas a comunicação não violenta, ela também, agora dei para correr aqui, né? Não precisa correr. Me botou uma plaquinha lá, ai meu Deus. Mas então, uma plaquinha de 25 minutos. Então tá bom, então tá bom. Então tá bom. Porque a comunicação violenta, ela também tem etapas na comunicação, do mesmo modo que existem etapas, vidas, né? Do mesmo modo, na comunicação violenta tem etapas. Né? Análise do fato. Entender exatamente o conflito, porque a tendência é esconder o conflito. Ninguém reconhece o conflito. Nós temos um sismógrafo na segunda vice, ela detecta todos os conflitos na sociedade. Em cada momento, a gente percebe quanto essa sociedade está estressada, desvitalizada. Quanto é necessário a gente vitalizar a sociedade. A gente percebe isso pelo quê? Porque 60% das famílias estão com débitos. Está todo mundo endividado. Isso aqui gera. Então, nós estamos conhecendo as escolas, que seria o local aonde deveriam ser espiados essas vivências negativas, o que a gente percebe? E se tornam um dos espaços de maiores conflitos hoje na sociedade. Por isso, da nossa atuação específica nas mediações escolares. Nós aprovamos agora, estamos em projeto de aprovar, sabe, Fabrício, essa lei que exige a técnicas de soluções
de conflitos no ambiente escolar. Que os conflitos não é só entre alunos e professores, é entre professores e eles mesmos, entre professores e o Estado, entre a direção da escola, entre os pais, entre os alunos. Ou seja, hoje nós temos um índice de automutilamento, de tentativas de suicídio na escola altíssimo. Na verdade, por isso a necessidade obrigatória de se intervir, capacitação permanente dos professores. Então, temos um projeto de lei aprovando a necessidade de formação dos próprios professores de mediação escolar, né? Na Justiça já começamos esses projetos. Então temos todas essas concepções, né? Claro, teoria do conflito, a transformação de todas essas questões, né? Então esse é o nosso plano, o plano de ação global para mudar o mundo até 2020. Estamos engajados nesse projeto, atendendo o objetivo o 16, né? Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade em busca de fortalecer a paz universal. O plano indica 17 objetivos, como já disse, né? E 160 metas para erradicar a pobreza, promover a vida digna para todos, dentro dos limites do planeta. Está lá o objetivo 16, né? Reduzir significativamente todas as formas de violência, as taxas de mortalidade, acabar com o abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência, promover o Estado de Direito até 2020, reduzir significativamente os custos. Para cada um desses itens, eu não vou estar agora aqui lendo cada um, porque não temos tempo, nós temos um projeto. Agora, segunda-feira eu estou entregando, inclusive, o relatório que nós estamos fazendo para a Ministra dos Direitos Humanos. Ela vem estar em Curitiba, vai receber esse projeto, que é um relatório de todas as nossas atividades, que segundo o nosso entendimento, estaria, então, direcionada a atender essas exigências do objetivo 16. Cada uma delas, nós temos não só um projeto, é tudo contextualizado, né? Entra numa seara não só da multidisciplinariedade, da interdisciplinaridade e até mesmo da transdisciplinariedade. São conceitos diferentes que envolvem a multi, a inter e a transdisciplinariedade. Então, são todos, por isso que cada um dos projetos estão interligados, né? Então, nós procuramos aqui, então, estabelecer para cada um desses itens aqui, né? Tem o 16A, 16B, são todos, né? Por exemplo, promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis, inclusive em todos os níveis, né? Promover instituições fortes e tal, Estado de Direito. Então nós temos o nosso projeto lá, nós temos um projeto específico com relação a essas questões. Temos esse aqui, o doe sangue, multiplique, né? São situações que nós temos que, sabe, salvar vidas com relação a temos projeto de doação de sangue, doação de órgãos, né? Voluntariamente, quer dizer, dentro da a restaurativa, a justiça restaurativa, ela tem é a nossa agenda para 2020. Transformar a prevalência do sistema conflitivo, que é aquele sistema conflitivo, aquele sistema de justiça tradicional, da justiça criminal, com cadeia, com reprovabilidade do comportamento, com punição, com retribuição ao mal praticado. A prevalência do sistema restaurativo, quando se desloca todo o objetivo, não é mais esse o objetivo do caráter aflitivo da punição, mas da restauração do prejuízo causado pela vítima, antes de mais nada, a reparação do dano causado pelo crime, que todo crime pode ser reparado, até mesmo homicídio, né? E também o resgate do tecido social esgarçado, que é muito importante, o caráter da reparativa comunitária. Isso é muito importante dentro dessa perspectiva, e a responsabilização individual e coletiva. São dois sistemas completamente diferentes. Quando você fala em restaurativa hoje, dentro do aspecto formal do direito, vocês acham como, putz, esse cara é louco, ele é meio igreja que ele pertence. Mas esse é o nosso objetivo, transformar até 2030 a modificação da justiça conflitiva para a justiça restaurativa. Esse é o nosso objetivo. E não só isso. Transformar a polícia de enfrentamento, quanta capacitação nós temos dado para as polícias militares, é um dos nossos projetos aqui. A polícia militar, que sempre foi o primeiro juiz da causa, porque nós sabemos que a polícia militar é aquela que atende imediatamente o crime. Então pronto, ela já forma, ela é o primeiro juiz da causa, porque ela atende, é a justiça ostensiva, é aquela polícia ostensiva que dá o primeiro atendimento na causa.
Exatamente. E ali a verdade já é estabelecida no primeiro momento. Então, agora nosso objetivo é transformar a polícia, que seria o primeiro juiz da causa, como o primeiro mediador da causa. Estamos disseminando cursos de mediação e justiça restaurativa aos policiais militares, porque quando se conhece, quando se estuda, se humaniza. Quanto é importante trabalhar com a polícia militar e quanto eles são comprometidos. É impressionante quanto isso causa entusiasmo nessa concepção, porque a gente acredita no ser humano, na verdade. O conhecimento ele leva, ele humaniza, ele sensibiliza, ele faz renascer todo o caráter da compassividade natural da existência. Então, muito entusiasmo. Que participa, todos aqueles que estão engajados nessa transformação, existe um entusiasmo muito grande. É verdade que isso tem uma vibração, que isso ela ressoa, ela reverbera e se expande e cria uma cadeia que leva e conduz a aquilo que se deseja, né? Dando coerência aonde se quer ir, não é verdade? Então essa é um dos nossos programas, a doação. Na verdade me chamaram, não, você é o juiz vampiro que tira sangue das pessoas? Não, eu não sou vampiro, não. O que eu faço? Na restaurativa, o elemento, voluntariamente sugere-se que, por exemplo, numa transação penal, numa infração de menor potencial ofensivo, por exemplo, o cidadão lá presta o serviço. O nosso programa, por exemplo, na medidas socialmente úteis, é evitar a pena de prisão e evitar o pagamento também. Nós fugimos dessa concepção de evitar o pagar. Não trabalhamos com pagamento. A resposta são prestação de serviços comunitários. Prestação de serviços comunitários que atendem às necessidades sociais mais prementes, mais urgentes. Isso se utiliza como forma de resgatar o tecido social, já esgarçado, mas, sobretudo, de estabelecer aquela sentia no indivíduo que se vê no momento de adversidade, consigo mesmo, com a prática supostamente de um crime, e desencadear um processo restaurativo de transformação. O exemplo que eu sempre dou é o seguinte: o indivíduo que praticou uma lesão corporal numa briga qualquer, que o brasileiro é muito briguento, não é verdade? Ele, qualquer coisinha já está caindo no tapa e tal. A diferença do italiano, que é latino lá, mas não brigam, eles batem, discutem, né? O brasileiro já vai para a briga. Então, não deu um soco no outro lá e tal, o soco chegou lá, qual é a resposta da transação penal? Não, aqui R$400. Vou doar para uma... Aí o cidadão precisa, tudo bem, R$700, R$400, tudo bem, faz o cheque lá, sai e fala para o advogado, olha, a próxima vez eu vou dar 2 socos, porque R$800 fica barato ainda pelo que a vítima me fez, entendeu? Ele alimenta a escalada do conflito. Ao contrário da justiça, do modelo de prestação de serviços comunitários, atendendo a medidas socialmente úteis. Por exemplo, um médico se viu envolvido num crime de lesão corporal. E ali se diz, não, eu tal. No primeiro momento ele disse, não, então o senhor vai dar atendimento no posto de saúde. Na verdade, mas quantas horas? Não tenho tempo para isso, não tenho tempo. Na medida que ele começa a prestar aquele serviço, começa a se entusiasmar. Ele percebe a vivência do efeito restaurativo que ocorre dele, com a consciência dos deveres de cidadania que ele tem. E ao final do seu tempo estabelecido, ele chega e diz, não, eu já cumpri minha pena, mas eu quero continuar fazendo, hein? Porque aquilo está me fazendo bem para mim mesmo. Eu quero continuar fazendo. Esse é o verdadeiro efeito restaurativo. Com base nesse, se restaura, facilitando que a pessoa descubra da forma de como se transformar. Facilitador, né? Através de uma comunicação não violenta, através de mecanismos que, sem juízos moralizantes do certo e errado, existe um campo, um espaço para além do certo e errado. E lá nos encontraremos para dirimir o nosso conflito. Exatamente essa questão. Sem o certo e errado, sem os juízos moralizantes, eles afastam as pessoas. São todas técnicas. Nós podemos aqui estar falando só sobre o livro do Marshall Rosenberg, que é um best-seller, né? Que ele diz todas essas técnicas e essas habilidades como forma de se buscar o consenso. Né? Nós temos aqui o PIA da segunda vista. Nós entendemos que as crianças... Nós temos 2 projetos especificamente ali, que são os projetos de formatação. Porque, nós temos o PIA da segunda vista, nós temos os jovens promissores, que são crianças que não foram adotadas.
E nós temos capacitação contraturno com aulas de inglês, e temos a geração Atitude, que são jovens de escolas públicas. Então, basicamente, como é que funciona isso aqui? Não é verdade? Temos a justiça se aprende na escola. Então, cada projeto tem um objetivo. Nós temos os rolê cívico, rolezinho, todo mundo fala, por que esse termo, né? Rolê cívico, todo mundo pergunta, rolê cívico, rolê cultural e o rolê ambiental, agora que nós começamos. Basicamente, cada um tem um propósito. Na escola, não está aproveitando daquela criança para a primeira formatação em termos de aspecto de direito de cidadania, de cidadania. Ele reconhece, mas que ele não tem dentro de casa às vezes, né? Tem toda uma interlocução com esses aspectos de cidadania. Os juízes comparecem nas escolas públicas, os promotores, os advogados, as pessoas e tal. Depois eles vêm ao tribunal, trabalham, todo um projeto. Temos o rolê cultural, que eu acho muito interessante, porque se busca, o propósito é a emancipação e a autonomia através da arte. A arte é um instrumento poderoso de transformação. A arte é um instrumento poderoso de transformação, porque nesses tempos de comunicação rápida, de internet, de globalização, de redes sociais, a filosofia foi substituída pela mídia. Os processos de conhecimento são iteracionais. Eu não tenho capacidade de eu mesmo refletir. Há uma aderência à ideia dos outros. E o diálogo só se dá com pessoas que pensam sempre do mesmo modo. Nunca se dá com posições antagônicas, jamais se chegará a um conhecimento, porque não existe contraposição de ideias. Eu só tenho interlocução com você, eu sou do tal partido ideológico, nós conversamos, só criticamos os outros. Eu não tenho diálogo com você, que tem uma posição contrária. O eu não trabalha com o não eu. Não existe vontade, não existe sentimento, não existe agir. Não é verdade? Então existe toda uma interrupção no diálogo, na dialética. Não existe arte desse diálogo, não existe regra desse diálogo. Então nós temos todas essas concepções. E o rolê cívico, na verdade, qual é o problema da democracia hoje? Não existe vazio de liderança política, não existe liderança. Porque nós temos toda essa bancada disso, bancada daquilo, bancada da bala, bancada da... Se você não toma, você não tem a representatividade, outro toma o espaço. Você não ocupa os espaços, os outros tomam o espaço. E o jovem hoje está se distanciando da política. Política mais no sentido de política mesmo. Isso tudo existe. Onde existe gente, existe política. Vocês vão perceber. Vocês devem ter a política de vocês aqui também, da forma mais pura, na escura, do colegiado que administra. Tudo isso é relacionamento. O nascimento, nós nos relacionamos desde os nossos... Até antes dos nossos nascimentos já existe uma relação afetiva, né? Então, a nossa vida é de relacionamento. Então, toda essa questão, essa necessidade de estabelecer essas concepções, né? Então esse programa ele tem como objetivo cumprir o 16.2 do objetivo do desenvolvimento sustentável, né? E cada um dos projetos atende a um objetivo, né? Então por isso que o rolê cívico ele busca despertar a consciência política dos jovens, do engajamento, participação política da mulher, afastada tanto, porque nós vivemos hoje essa situação de feminicídio, em que são assassinadas uma mulher a cada 2 horas no Brasil. As mulheres não estão ocupando, nós precisamos inserir a mulher nesse contexto de participação ativa da política. É preciso despertar essa participação, facilitar, desencadear política pública nesse sentido, não só as mulheres, os jovens como um todo, para que não vejam somente o poder como algo ruim, como aquele de Cartola, aquele juiz de Cartola, aquele político de Cartola, aquele que só tem privilégios. É isso que o jovem sabe, ele não tem conhecimento. Desde que ele se insere a ter conhecimento, ele vê que muitas das vezes o poder visto sob a perspectiva do serviço público. O que esse chamado poder judiciário, esse poder executivo, esse poder está fazendo para o outro, está fazendo para a sociedade. Ele vai mudar essa concepção que afasta hoje o jovem da política. Isso é muito cômodo para determinados segmentos que querem se impor dentro da sociedade. Nós jamais teremos uma democracia se não despertarmos no jovem a necessidade de participação que eles têm que ter na participação. Esse projeto atende a esse objetivo. Nós temos o projeto do rolê cultural, que é a emancipação e a autonomia pela arte. Visitas a museus, visitas a música, com todas as visitas guiadas. A arte transforma. Museu Antropológico, Museu Paranaense, Museu MON, todos os museus existentes, nós levamos crianças, visita guiada, na verdade, música, teatro, né?
Temos o programa, agora faremos aí acessibilidade, visitas a museus para cegos, com o sistema de audiodescrição para atender a acessibilidade. Né? É muito interessante a gente desenvolver nossa percepção das coisas, desenvolvendo outros instintos. Né? Eu mesmo participo desses eventos de autodescrição, de visitas guiadas de cegos, e eu mesmo me transformo, quer dizer, eu fecho os olhos e escuto, imagino, dentro do imaginário nosso, a construção daquela imagem que está sendo escrita. Eu recomendo aos senhores, é uma prática bem positiva. Isso desperta na gente mesmo, desencadeia, abre os espaços para que a gente possa vir à tona todas aquelas coisas boas que nós temos dentro de nós mesmos. Não é verdade? Muito bem. Então, são o despertar cultural, né? Então, aquelas fotografias das visitas que fazemos e o rolê cívico, né? Então, já falei desse, aprimoramento da formação de discentes, difusão de informações, de valores culturais. São todos projetos que os juizados itinerantes também, né? São projetos que visam informar e encaminhar. Nós temos a Justiça Itinerante, principalmente são vans, são ônibus. Agora estamos inseridos no caminhão do conhecimento, que é uma... Como é que nós fizemos tudo isso aí? É a filosofia do Ubuntu. A filosofia do Ubuntu. É uma filosofia política, uma filosofia, ou seja, a união, a coesão de forças para remar na mesma direção com o poder público. Então, envolvemos todos os atores públicos encarregados de política social. O Poder Executivo Municipal, o Poder Executivo Estadual, nas suas várias secretarias, nos seus vários departamentos que atendem, Secretaria de Trabalho, Secretaria de Segurança, Secretaria de Meio Ambiente, com todas as suas vertentes de rede de proteção, na verdade, que tem sempre como base não dar o assistencialismo, mas facilitar a emancipação e a autonomia para que ele mesmo, o Poder Judiciário não pode ser que nem aquele pai, que a criança, quando não sabe alguma coisa, puxa a paletó do pai, puxa a saia da mãe, e o pai sempre dizendo a necessidade é de que as próprias pessoas, elas mesmas, abram os espaços para que possam decidir a sua vida, na sua existência, com os problemas inerentes à sua existência em relação aos outros também, sem que alguém diga o caminho a ser trilhado. É tudo uma facilitação de descoberta de si mesmo. Na verdade, que essa política pública deve seguir. É nesse sentido que é a base dos nossos programas, né? Quando vem muita questão de paternalismo lá, eu não sou político. Não, vamos fazer um programa isso. Não, isso aqui não é o nosso espaço. Eu não sou aqui, não quero fazer CCC, não vamos atender os animais, o projeto tem que ter inserido dentro do resgate de si mesmo. Senão não tem, deixa para os políticos fazer isso aí. Porque eu não faço esse tipo de política. Então temos o projeto Garalha Azul também, né, que são os juizados de autocomposição e cidadania, a produção acadêmica, sempre o estudo, é a nossa biblioteca, nosso debate acadêmico, que ele precisa sempre estar sendo, né, capacitação permanente de mediação, restaurativa. Estamos espalhando restaurativas agora, acabamos de terminar uma restaurativa com juízes lá em Cascavel. Na verdade, faremos agora outro para promotores de justiça. A ideia é disseminar não só para juízes e promotores, mas para atores políticos de todas as áreas. Não há, é por isso que temos capacitação permanente, através de todas as ferramentas tecnológicas, podcast. Hoje ninguém tem tempo mais para a mobilidade. Nós sabemos que então a capacitação ela tem que ser, todos os recursos tecnológicos têm que ser adotados para levar facilitar, por isso da existência desses podcasts, que são ampliar o acesso às informações através de mídia digital, né? Então, nós fazemos vídeos de como se faz, como se capacita um conciliador, como se capacita um mediador, né? Olha lá o tempo, 5 minutos, eu vou cumprir. E a segunda vista ela atua nos mutirões, vários mutirões. Então, eu devo dizer, por exemplo, agora recentemente nós tivemos os mutirões bancários. Todos aqueles que nós temos um programa de superendividamento que nós atuamos especificamente com aquelas pessoas com educação financeira.
Eu não fico dizendo, eu devo a vida lá para aquele banco, aquela casa Bahia, casa não sei o quê, tenho crédito isso, crédito aquilo, eu não consigo viver. E a economia está parada por causa disso, porque ninguém tem dinheiro, todo mundo tem dívida. Então, o programa de superendividamento, ele se insere numa negociação, continua a viver, mas sobretudo com educação financeira. Nossa preocupação é educar para que ele possa caminhar com as próprias pernas, ele que possa se administrar a vida e não pegar mais empréstimo. Acabar com essa história de consignado do aposentado, né? Porque todo mundo quer ter o banco, adora dar dinheiro para as pessoas, você chega lá, quer dinheirinho, pega, quem que não quer, né? Quem que não está precisando? Então toda essa necessidade de... Mas não só isso, não só os mutirões, nós temos desde tudo, né? Por exemplo, agora nós tivemos aqui o inquinamento, uns anos atrás nós tivemos um navio que derramou óleo, e lesou todos os pescadores no todo o nosso litoral. E todas as ações, temos mais de 20 mil ações de pescadores, resolvemos em mutirões de audiências de mediação, mais de 50% de todas as ações que estão em cursos. E a intenção é chegar a uma meta de 70% da resolução. Da mais variadas espécies. Agora estamos negociando a vida do Paraná Clube, que é um time de futebol que todos conhecem, que está em débito, assim como aquela do Atlético Paranaense, a dívida que existe. São conciliações que a gente procura fazer e mediar, são valores que devem ser preservados e nós temos uma preocupação muito grande com várias dessas ações. Agora, Sanepar, 20 mil ações lá em Maringá, porque por falta de água. Então, o volume, reunimos e fazemos um acordo central e depois abrimos a possibilidade de que cada um venha aderir a esse acordo que foi querendo. São práticas que têm essas otimizações relativas à judicialização da saúde. Hoje a matéria está toda, a saúde está toda judicializada, né? Porque no nosso Brasil, a judicialização, só que não tem dinheiro para todo mundo. Só no Brasil, esse SUS, ele finge que dá o tratamento para todo mundo, que é um dever do Estado, né? Então existe muita preocupação. Hoje tem gente que pede remédio que nem tem mais, não tem eficácia, gasta-se milhões com remédios que não tem eficácia. Então nós temos toda essa necessidade de busca, porque a questão da solução do conflito está em deslocar o momento de solução do conflito. Se você desloca o momento de solução do conflito logo no nascedouro, evita a espiral do conflito que é natural. Uma gestão, não precisa de lei, não precisa de dinheiro, não precisa de nada, é uma gestão. Desloca-se o momento da... Então, nossa gestão é sim, é gestão. É gestão. Nós deslocamos o momento o conflito ocorreu, por isso que nós estamos trabalhando forte com o pré-processual. Ocorreu o conflito, já cai na linha pré-processual para evitar o processo. Mas não só para evitar o processo, para resolver o problema de fundo, o conflito sociológico do margem de cometimento daquele conflito, o surgimento daquele crime, o nascimento daquele processo, com uma gestão de deslocamento do tempo e do espaço na solução dos conflitos, né? Esse programa também, eu já falei da justiça que se aprende na escola, são crianças que têm a primeira formatação, a importância é a primeira formatação do conhecimento, é muito importante. O primeiro conhecimento que você tem. É importante, eu adoro trabalhar com as crianças assim, né? Os Sejusques no PROCON, é isso que eu dizia. Por exemplo, qualquer ação de consumo hoje, que está todo mundo endividado, o que nós fazemos? Nós deslocamos o juizado do momento do nascimento do conflito, nos PROCONs, onde o cidadão vai reclamar, que não adianta nada reclamar. O cidadão ganha a multa lá, no fornecedor do bem que não deveria, né? Da forma como ele agiu, mas não resolve o conflito de quem está precisando. Então, nós deslocamos o momento da solução do conflito para o nascedouro. Com os Sejusques no PROCON, estamos disseminando os Sejusques no Paraná inteiro e procurando, porque o PROCON é um órgão da Secretaria Nacional do Consumidor ligado à Secretaria de Justiça. Então, nós fizemos a cultura, a filosofia do Ubuntu com todas essa rede de proteção, né? Central de apoio, nós temos um núcleo de inteligência, nos sismógrafos dos conflitos, é muito importante saber onde é que todo mundo tem que evitar os conflitos. Conflito é uma coisa que ninguém quer aparecer. Conflito familiar, ninguém quer mostrar. Conflito nas escolas, esconde embaixo do tapete. É preciso colocar na sala de estar o conflito. Porque o conflito, ele é o start para a reparação, é para a transformação. O conflito é um momento em que você modifica o comportamento negativo e positivo. É através do conflito. Não existe sociedade com conflito. É o conflito que avança, que acelera o processo civilizatório, trazendo modificações, são oportunidades. Eu diz que sorte que você está aqui no juizado, porque agora você vai se transformar. E a pessoa sente a transformação na medida que você oferece a possibilidade de ele ajudar os outros. Porque o que eu vejo é quanto as pessoas precisam
estarem conectados com o outro com uma forma de solidariedade na mega comunidade. Uma necessidade epistemológica da existência, né? É uma questão de sobrevivência. Isso aqui, e quanto se desencadeia em cadeia, ele se desenvolve em cadeia, né? Em ondas vibratórias que se alastram e que transcendem, né? Então, toda essa bom, eu estou terminando aqui, não quero mais chatear os senhores com essas questões aqui, mas o núcleo de inteligência é muito importante. A gente conhecer exatamente, se aprofundar, observar. A observação do fato que teria dado causa ao cometimento do conflito. Então, o primeiro passo mais importante é a tendência a esconder o conflito. Achar que, não, colocar panos quentes, não vamos fazer isso, não vamos mexer nisso aqui porque vai feder, né? É que nem excremento, de feder. Não, é necessário. Então, deixa como está, porque pelo menos está desse jeito aí e a coisa se eterniza, né? No termo vulgar, mas né, a capacitação dos servidores, daqueles que atuam, e os magistrados, a necessidade de disseminar esses métodos de solução aos magistrados. O objetivo é esse, transformar o sistema conflitivo em sistema restaurativo. 2020. A prevalência sempre vai existir. A terapia prisional vai sempre existir, não é a possibilidade de modificar. O importante é saber, para cada conflito existe uma determinada, né? A terapia prisional ela vai existir para casos que são indicados. A maioria dos casos não existe. Eu não posso tratar, sei lá, uma doença, um AIDS com sei lá, forais de bar. Mas também não vou tratar um resfriado com AZT, não é verdade? Desculpe a comparação, mas esses sintomas, esse núcleo de inteligência eu já falei, né? Nós temos um projeto de puxadores, que a polícia militar estava matando os puxadores. Agora, nosso projeto é transformar, restaurar os puxadores em grafiteiros no urbano, arte urbana. Então, fizemos um convênio com o Museu Alfredo Anderson, em Curitiba, que na verdade, são grandes artistas que desenvolvem esses murais, mas com temáticas, com arte e com temática inerentes às questões de cidadania, doação de sangue, preservação da natureza. Então, o trabalho não são aqueles garranchos, aquelas coisas, né? Então, fomos estudar a psicologia do pichador, não é verdade? Então, temos esse projeto muito bacana, transformar o pichador em grafiteiro, mas grafiteiro trazendo benefícios. Esse é o viés que nós queremos, essa transformação que nós queremos e buscamos isso aqui, né? Jovens promissores eu já falei, porque são crianças que já... E é isso, conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses de Sócrates. Muito obrigado, senhores. Espero que poder pensar.